Olá! Então vamos aqui agora ao nosso problema número 2. Problema número 2 diz o seguinte: de quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros de matemática, 3 livros de física e 2 livros de estatística, de modo que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Eu vou fazer aqui um desenho para ajudar a gente a raciocinar. Eu tenho então uma prateleira e eu vou organizar num total aqui 10 livros, certo? 10 livros. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 10 lugares para colocar 10 livros. Se eu não tivesse nenhuma restrição, se eu fosse simplesmente colocando aleatoriamente, eu teria o quê? Eu teria uma permutação de 10 elementos, eu teria 10 fatorial maneiras de inserir esses livros nessa estante. Entretanto, a gente tem uma restrição aqui bem clara. Os livros de um mesmo assunto devem permanecer juntos. Então, os 5 livros de matemática devem estar próximos uns dos outros, os 3 livros de física devem estar próximos e os 2 livros de estatística também. Então, se você for aqui organizar aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui primeiro os livros de matemática, então eu devo colocar aqui 5 livros de matemática juntos. Eu devo colocar 2 livros de estatística juntos. Vou representar aqui estatística por E, matemática por M, e os 3 livros de física vou representar pela letra F. Eles devem ficar juntos. Essa é uma restrição que a gente deve considerar. Então, em princípio, a gente vai ter que resolver esse problema em 2 etapas. A primeira etapa é: quais livros eu vou colocar primeiro? Eu vou colocar primeiro de matemática, ou de estatística, ou de física? Ou vou colocar primeiro de física, depois de estatística, depois de matemática? Isso aqui já envolve uma contagem. Basicamente, o que eu tenho aqui são 3 letras, cada uma representando uma disciplina. Então, isso aqui se trata de uma permutação de 3 elementos, concorda comigo? Então, em princípio, eu vou ter uma permutação de 3 elementos. Uma vez determinada a ordem das disciplinas, onde eu vou colocar aqui, eu devo me preocupar agora a ordem dos livros. Por quê? Dentro da ala de matemática, eu tenho 5 livros e eu posso reordenar esses 5 livros nesses 5 lugares aqui da maneira que eu quiser. Então, aqui para a ala de matemática, eu vou ter 5 livros e 5 lugares. Isso, novamente, configura o que a gente chama de permutação de 5 elementos, uma permutação simples de 5 elementos. Então, para os livros de matemática, dentro dessa ala aqui, eu tenho uma permutação de 5 elementos. Compreendeu o meu raciocínio? Da mesma forma, para os livros de estatística, eu tenho apenas 2, então eu vou ter uma permutação de 2 elementos. É quando eu troco os livros de estatística de posição entre si, eu vou ter uma permutação de 2 elementos. Os livros de física são 3, então, de maneira análoga, eu posso concluir que eu vou ter uma permutação de 3 elementos. Agora veja, eu atendi aqui a 4 condições e eu tenho que atender as 4 para eu responder esse meu problema. Ou seja, eu tenho que atender a condição número 1, que me exigia que esses livros estivessem enfileirados de maneira a estarem separados por assunto, ou seja, cada livro de seu assunto estaria com seus pares. Eu não teria, por exemplo, aqui um livro de matemática aqui e um livro de matemática lá longe. Eu teria sempre que ter esses livros do mesmo assunto permanecendo juntos. Então isso me obrigou a fazer essa primeira contagem. Adicionalmente, eu tinha a quantidade de permutações do livro de matemática, de estatística e de física. Então eu tenho que atender essas 4 condições. Lembra da regrinha do I? Eu tenho que satisfazer essa, e essa, e essa, e mais essa. Então qual vai ser o meu resultado? O meu resultado vai ser multiplicar todas essas permutações. Então a minha resposta vai ser dada multiplicando essas permutações. Certo? Só recapitulando, aqui representa as permutações das letras M, E e F, ou seja, das disciplinas. Aqui representa as permutações dentro desse bloco dos livros de matemática. Aqui representa a permutação desse bloco dos livros de estatística. E aqui representa a permutação deste bloco dos livros de física. Uma vez tendo isso em mente, qual vai ser o meu resultado? P3, ou seja, 3 fatorial, vezes
5 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Vamos lá. Se você está estudando, você já sabe esses fatoriais aqui de cabeça. Então, vamos lá. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, isso aqui é 6. 5 fatorial é 120. 2 fatorial é 2. E 3 fatorial é 6. Perceba que 6 vezes 120 é 720. Isso aqui é equivalente a 6 fatorial, né? Isso aqui é 720. E aqui 6 vezes 2, isso aqui vai ser 12. Então, isso aqui é 720 vezes 12. Novamente, eu vou utilizar da propriedade distributiva para fazer esse cálculo mais fácil, uma vez que eu não disponho aqui de calculadora. Então, se você tem uma calculadora, você vai chegar no resultado de maneira bastante simples. Mas se você não tem e quer fazer essa conta com o mínimo de esforço possível, uma maneira bem interessante de resolver é você, ao invés de escrever 12, você escrever 10 mais 2. Aparentemente eu não mudei nada, mas ao invés de resolver multiplicando por 12, o que pode não ser muito fácil fazer de cabeça, eu uso a propriedade distributiva para chegar nesse resultado de maneira mais simples. Uma vez que multiplicar por 10, é só acrescentar um zero. Então aqui eu fico com 7.200. E multiplicar por 2, quando eu tenho aqui um zero, basta dobrar esse número, basta dobrar 72. 72 vezes 2 é 144. Então, 144 adicionado de um zero. Então, agora eu somo esse número, 7. Né? Eu vou ter aqui o quê? 7.200 mais 1.440. Esse é bem mais fácil de fazer de cabeça, então vai ser 8.640 e esse é o nosso resultado.